falar um pouco, depois quem quiser fala, depois eu vou passar para cada um ler um pouco sobre ele. Ele tem uma poesia linda, por sinal, velho, foi o Luiz Raul que fez, e o Travasso fizeram a poesia do Zé Carlos. Na verdade, nós em 1966, 67, 68, a gente militou junto aqui em Belo Horizonte. O Zé Carlos já era da Escola de Direito e naquela época tinha uma disputa intensa pelo TCE. Inclusive nós até passamos ali perto de uma sepultura e lemos Zé Mateus achando que era o candidato do CAAP e a presidente do TCE, Zé Mateus, que morreu afogado em 1968 ainda. Foi meu advogado, da minha primeira prisão. Da sua primeira prisão. 14 de maio de 68. Então, o Zé Carlos era estudante de Direito, nós éramos secundaristas da Ação Popular, e aí a gente fez uma militância muito grande aqui, em 1968, com a morte do Edson Luiz. A gente mobilizou praticamente Belo Horizonte inteiro. E sobre o Zé Carlos eu tenho uma história particular, que eu não contava para ninguém, e a partir desse ano eu comecei a contar. Quando eu fui preso em São Paulo, em 1969, inclusive no dia 4 de novembro, no dia da morte do Marighella, eu estava preso em São Paulo e assisti lá a quantidade de gente que foi presa gratuitamente, né? Quando passava pela rua perto da morte, perto de onde o Marighella foi assassinado. E a gente contava dentro da prisão uma história que era interessante. Cada pessoa que a gente chegava preso, a gente perguntava: escuta, você foi preso porque estava andando depressa, devagar ou porque estava correndo? E aí a gente contava a história que era o seguinte: oi, Frois, tá bom? Beleza? Lá na prisão a gente contava a história que era a seguinte: o cara, naquele dia da morte do Marighella, ele era preso por 3 motivos. Se ele estivesse andando devagar, é porque ele estava fazendo levantamento para fazer alguma ação terrorista. Se ele tivesse andado depressa, é porque ele estava andando depressa para poder fugir da perseguição de alguém. E se ele estivesse correndo, ele era preso também porque estava correndo, porque a polícia já tinha descoberto ele estava correndo. Uma quantidade enorme de gente que foi presa naquele dia. Agora, estou lembrando disso porque o dia 4 é segunda-feira, dia dos 44 anos da morte do Marighella, mas aí aproveito também para poder contar a história. O mesmo avião que trouxe o Frei Beto do Rio Grande do Sul para São Paulo, no dia da morte do Marighella, foi o mesmo avião que me levou de volta para o Rio Grande do Sul, porque eu estava militando no Rio Grande do Sul na época. E aí aconteceu um fato interessante. Na disputa pela substituição do ditador com a morte do Costa e Silva, o exército lá no Rio Grande do Sul se dividiu entre apoio ao Médici e ser contra o Médici. E em consequência disso, a ala que apoiava o Médici, olha só o eixo da história, a ala que apoiava o Médici para poder ganhar a disputa interna, acabou soltando vários presos políticos para poder dizer que eles eram os homens da abertura política, né? E foi a pior ditadura, a ditadura sanguinária que nós tivemos foi exatamente o Médici. O que é que eu estou dizendo isso? Porque ao sair, quer dizer, exatamente por causa dessa prisão, eu saí da prisão e aí andando por Porto Alegre, até esperando a hora de um ônibus para poder me levar para São Paulo, eu encontrei por acaso na rua com o Zé Carlos Mata Machado. E aí sentamos num lugar em Porto Alegre, conversando durante 3 horas. Eu marquei um ponto com o Zé Carlos em São Paulo para daí a 3 meses. Isso era dezembro de 69, eu encontraria com ele em São Paulo em março de 70. Por uma série de circunstâncias, inclusive por um vacilo na minha militância, eu acabei achando que eu devia continuar militando na legalidade em Belo Horizonte e não fui no encontro com o Zé Carlos Mata Machado. Se eu tivesse ido, com certeza
eu estaria hoje morto, junto com o Zé Carlos, com o Gildo, com o Paulo Stuart, grande amigo João, e com mais dezenas de pessoas que foram mortas no processo da PML. Fernando Santa Cruz, Humberto Câmara, Onestino Guimarães. Então, na verdade, quer dizer, por um golpe histórico, eu acabei não indo para São Paulo, não encontrei com o Zé Carlos, e ao não encontrar com o Zé Carlos, eu não continuei a militância na PML e não fui morto junto com eles. Por causa disso, nós estamos aqui fazendo essa homenagem e eu digo em alto bom som: Zé Carlos Mata Machado, presente! Edgar Godoy da Mata Machado, presente! Graci, dessa poesia aqui, muito bonita. Depois nós... Vai. O Zé que virou flor, pra Zé Carlos, meu irmão assassinado. Com semente de cravo pelo chão, teu epitáfio. Aqui, não. Está José que sempre disse não, que soube dizer não até o fim. Que dizendo não, nos disse o maior sim, para que de hoje até o fim, nem mesmo cão passando por aqui, ouse pensar ainda que de leve, de tua vida, amor, a morte cumprida, e tão breve foi em vão. De saudade escrevo na colina. O Luiz Raul, gente, para quem não conhece, o Luiz Raul foi o presidente da UNE em 1969, substituiu o Luiz Travassos, que era o presidente até 1968, e o poema é assinado pelos dois em homenagem ao Zé Carlos Mata Machado. Nós temos aqui também um texto da Doralina Rodrigues, da família lá de Pedra Azul, minha Maria. Foi direção de AP também, psicóloga em São Paulo, né? E sobreviveu pela direção. Inclusive a minha prisão em 14 de maio de 68, Ana Maria. Nós estávamos saindo de uma passeata em frente à igreja de São José e caminhando para a Praça 7. E eu era a segurança dela. Eu não sei se foi por intuição ou por ingenuidade, na hora que o Tassi, Tassi e Tassi Menecias e outros torturadores vieram para cima dela, e como eu era segurança, eu vim pegar primeiro. E ela saiu correndo. E naquele dia é interessante, eu não sofri muito, porque teve uma greve de taxistas de Belo Horizonte. Então eles prenderam mais de 100 taxistas. Então as salas ficaram abarrotadas. Então, ali o Tassi com outros torturadores foram para essas celas taxistas e aí... E quando eu cheguei na cadeia, é engraçado, quando eu cheguei na cela, estava saindo o Robson, que era o presidente do centro acadêmico lá da Faculdade de Medicina, estava respondendo no inquérito policial militar, e eu encontro com o Nilmário Miranda, o Leovelzildo e um outro que eu esqueci o nome. Então, na verdade, o Robson estava saindo e eu estava entrando no lugar dele. Aconteceu um fato, assim que, na minha recepção, que a hora que eu estava prestando um depoimento para outro torturador, que é o Ariovaldo Dora, que era o escrivão do DOPS, mas era torturador também, eu ingenuamente perguntei ao Ariovaldo quem que era esse cara que me prendeu. Ali é esse termo de juventude, né? Quem que é esse cara que me prendeu? Ele levantou e eu pensei que ele foi tomar um café ou uma água. E de repente entra o Tassi dentro da sala que eu estava prestando depoimento, me levantou, que ele tinha quase 2 metros, fortíssimo, me levantou pelo gogó e falou assim: cara, não, seu filho da puta, eu sou doutor, e me jogou no chão. Eu esparramei lá no chão e aí não tive outra alternativa que se amar um safado, um torturador de doutor. Eu falei: então tá bem, doutor. Então esse foi a entrada. E quiser, você está de óculos, então pra gente terminar, tem alguns depoimentos aqui, por exemplo, do Bala Doce, que é uma pessoa reconhecida, né? E ele é amigo pessoal do Zé Carlos, e
deu esse depoimento pequeno aí sobre ele. Zé Veião foi o maior amigo que tive em minha vida. No momento em que recebi a notícia do assassinato pelos jornais em Montes Claros, chorei muito, sentei no piano, compus uma música para ele no estilo que ele gostava, lenta. Augusto José Vieira Neto, Augustão Bala Doce, assessor do Zé. Nilson, tem um outro aqui pequeno, dá uma lida aqui. Tem o Antônio Joaquim, você lembra do Antônio Joaquim? Tem do Ronaldo, tem do Antônio Joaquim. Ele também morreu no Tortura lá em Recife. Mas aí a família conseguiu lá, recuperou, sabe? E esse aqui do Cheguei ao colégio estadual com 17 anos e encontrei um grupo de alunos. José Carlos Tavares da Mata Machado e o Naldo que respirava político o dia inteiro. Falava em justiça social, fazia um jornal com um brasileiríssimo nome de Zé da Silva. Pensava ser um país e sonhava com seu futuro. E até estudava. O Zé Carlos, além disso, ainda me levaria a um lugar onde a crença no homem e nos seus valores sempre teve moradia. Rua Lagoa 712. A propósito, mesmo depois de tudo, o endereço continua atual, muito atual. Se só isso eu devesse ao Zé Carlos, já seria muito. Valeu, Zé. Obrigado. José Antônio Bahia Borges, amigo e colega de turma de José Carlos. Um caso interessante, Maria, que é um caso interessante sobre essa questão da casa, do lar do Mata Machado. É o seguinte, Moraci, depois que o Edgar morreu, a dona Edith continuou morando lá. E ali aquela região ali do funcionário, é uma região da especulação imobiliária. Então eles começaram, a especulação imobiliária, começou a querer comprar a casa. E dona Edith falou assim, eu não saio daqui, eu saio daqui só depois de morte. Você pode fazer o que vocês quiserem, construir um prédio ao lado, construir um outro prédio, rachou os muros, não sei se a casa, e, enfim, a especulação imobiliária, você vê como é que é a dignidade, a firmeza de uma pessoa, de uma família, porque a especulação imobiliária está toda em cima, não é da casa. A casa é tijolos, né? A especulação imobiliária está em cima, exatamente isso, do sentimento, das emoções, de uma vida, de várias vidas, e dona Edith mantém firme lá, ela tem 91 anos, continua viva. Todo final de semana um filho vai lá visitá-la. Bernardo, que trabalha em Brasília, quando ele vem, ele fica lá. E outro dia eu telefonei, a dona Edith estava lá na Pampulha, na casa da filha Edith. Então, ela mantém. Eu fui levar lá uma encomenda para a Edith, a filha, e tinha um pintor lá que era de confiança, que a Edith falou, pode entregar para ele. Então, tinha um pintor lá, quer dizer, eles estão reformando a casa e ela está resistindo. Está resistindo pela coerência, pelo pensamento dela, pelas emoções, e eu tenho certeza que aquela casa ali vai até o dia que ela... Antes dela morrer, Não adianta especulação, não adianta nada. A ditadura não venceu a família, não venceu as nossas famílias, não vai ser a especulação imobiliária que vai, na verdade, vencer a família, né? A ditadura não conseguiu vencer, fazendo essas atrocidades com o Zé Carlos. Inclusive eu tive passado um vídeo de 2 depoimentos de pessoas que estavam presas junto com o Zé Carlos lá em Recife. E esse vídeo conta os momentos finais de Zé Carlos. Então tinha um dos presos políticos, ele, aquele serviço de cela, eles colocaram para fazer aquele serviço de cela, Zé Maria. E ele viu o Zé Carlos morto, viu o Zé Carlos agonizando. Agonizando. Não, primeiro
esse viu ele morto. E tinha um corpo do lado, que nós estamos achando que era o Gildo, né? E aí o depoimento de uma outra presa política diz que ele falava: meu nome é Zé Carlos da Mata Machado, se vocês encontrarem com algum companheiro nosso aqui preso, da T, fala com eles que eu não falei nada. Então, para eles também não falarem nada. E aí ele começou a pedir água, não deram água para ele, ele começou a falar que estava perdendo muito sangue. Aí essa menina, Maria José, ofereceu para fazer a transfusão do sangue. E eles não permitiram. E ele naquela noite morreu. Zé Maria, já que você é um grande pesquisador, eu estou fazendo um estudo para ver quem assassinou o Zé Carlos, toda a PBN, como o Kleber falou. A direção toda foi dizimada, inclusive tem alguns desaparecidos até hoje. Alguns não, vários, né? Que é o Onestino Guimarães, Humberto Câmara, Fernando Santa Cruz, o Paulo Stur. E o Gildo também está desaparecido, porque a família dele é muito pobre. Eles julgaram o corpo do Gildo e do Zé Carlos numa vala comum. A família conseguiu resgatar o corpo do Zé Carlos, mas do Gildo ficou lá, era muito pobre. E a esposa dele, a companheira do Gildo, a Marilúcia, estava presa também, então ele foi enterrado numa vala comum. Depois tiraram da vala comum e mandaram para o ossário. E do ossário sumiu. Então eu passei, depois desses depoimentos todos, por isso que é importante a verdade, sabe, Zé? Porque depois desse depoimento todo, eu passei a considerar também o Gildo como desaparecido. Lógico. Foi enterrado. As famílias não fizeram isso que foi feito com o Zé Carlos. Então o Gildo também é um desaparecido político. E esse vídeo, inclusive, já está disponibilizado na internet. E, assim, eu estava falando da história. Ô Zé, nós temos que pesquisar isso. Você já terminou seu livro, nós podemos pesquisar isso. Quando Edgar da Mata Machado foi cassado, ele era deputado federal, era isso? Do MDB. Quem tomou o depoimento dele foi Antônio Curso Neto, era do Exército. Não sei qual era a patente na época, se era coronel. E o Edgar Godoy da Mata Machado, todo mundo sabe, ele era uma pessoa muito praticante, católica, mas era um filósofo mesmo. Ele era filósofo. E na hora que o Antônio Curso Neto começou a pegar o depoimento dele, ele começou a falar sobre os grandes filósofos, etc. Não, você é subversivo. Aí ele desceu comentários a respeito disso, etc. E foi falando. E esse coronel Antônio Curso Neto não entendeu absolutamente nada daquilo. E isso não está escrito no livro. O depoimento do Edgar de cassação, o depoimento tomado pelo Antônio Curso Neto, está no livro, Memorial de Ideias Políticas. Está inclusive escrito o nome do Antônio Curso Neto lá. O Edgar, uma vez, segredou que o Antônio Curso Neto falou assim: você vai pagar caro. E quem comandava a região, a base lá de Recife, era Antônio Curso Neto. Então caçou o pai e matou o filho. E assassinou o filho. Isso eu tenho certeza absoluta, porque no livro, você pode pesquisar, de passo para você, está Antônio Curso Neto, que foi o que interrogou o Edgar. E eu passo para você também, você só puxar lá no computador, Antônio Curso Neto. Na época do Zé Carlos, era o comandante daquela região de lá. Então, eu estou fazendo um elo que eu não acredito, Zé Maria, que é subjetivo não. Porque esse cara era assim mesmo. Uma vez eu presenciei uma coisa, só para terminar, para ver como é que esses caras eram tão violentos, não tinham ética, não tinha nada, que o Antônio Curso Neto estava numa festa. E aquele torturador, fortão, eu esqueci o nome dele, o Antônio Curso Neto falou assim: come esse copo aí, e ele comeu o copo. Eu nunca vi uma pessoa... Não, e comeu um copo. Tem que ter um submissa hoje.
comeu um copo, eu esqueci o nome dele. Não sei se é Antônio Maria, tinha Antônio Maria, não sei. Eu sei que ele era, Zé Vieira, fortíssimo e comeu um copo. Eu vi isso, eu presenciei isso. Então, gente, inclusive a tese da Hannah Arendt, né, da banalização do mal, né? Por que eles fizeram isso com tantas pessoas, né, o nazismo? Sem necessidade. Então, fala-se inclusive que eles projetam nas pessoas eles mesmos. É a projeção deles. O que eles gostariam de fazer com eles, eles fazem com os outros. Então, nós estamos despedindo dessas homenagens. Eu considero, Zé Maria, aí cada um podia, inclusive você, o Wilson, que não falou nada até agora, Zé Maria está precisando ir embora, cada um fala uma coisa para a gente ir embora e terminar as nossas homenagens, que foi a primeira vez na história de Minas Gerais que foi feita uma homenagem como essa, no Horaci. Vai. Então, a iniciativa da Comissão do Memorial de Belo Horizonte é importante que este ato dê início a um movimento sistemático de conscientização, de politização da nossa juventude em particular, que está completamente alienada e fora do contexto histórico verdadeiro do Brasil. As escolas, as universidades, o teatro, a cultura popular, a cultura erudita tem que falar em todos os momentos sobre o que aconteceu durante a ditadura, sobre os desaparecidos, sobre os torturados e, em particular, a tortura que ainda continua no nosso país até hoje, escondida, e que nós precisamos falar dela com toda a coragem. Viu? Despede. Zé Vieira, despede. Eu acho que ele devia falar sobre os... Castro e dos demais companheiros, esse ato é também um compromisso e uma demonstração que os que sobreviveram continuam atrás da luta para honrar a memória deles. Zé Maria. Só dizer que nós não esquecemos desses companheiros e que a luta deles, que pode para alguns parecer ter sido em vão, não for, porque é essa luta que nos inspira a continuar com as bandeiras que eles sustentaram. Vamos em frente e vamos continuar assim. Wilson. Ação popular, marxista, leninista, assim como era o Zé Carlos. E morrer só lutando, resistir, viva Amarildos da vida, porque essa família conseguiu resgatar esse corpo, mas essas outras famílias não conseguiram resgatar os corpos ainda. Precisamos resgatar todos os corpos e precisamos parar com essa matança. Essa ditadura não acabou. Kleber, dá uma palavra final que nós estamos terminando. Dá uma palavrinha. Foi o que é aqui? Está despedindo. Meio segundo para despedir. Não, gente, então o que a gente pode dizer é o seguinte, é que essa manifestação aqui que nós fizemos, singela, simples, que ela fortaleça a nossa luta pela abertura de todos os arquivos da ditadura, para que nós possamos efetivamente punir todos os torturadores que cometeram crime de lesa pátria, e que assim a gente consiga efetivamente construir no Brasil uma sociedade que seja efetivamente justa. Venceremos! 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 Tá vendo na camisa dele? Não. Aquele ali deve ter morrido, deve estar. Olha lá, bonito, tá vendo? Tudo Esse é o Zé Carlos Mata Machado, que esse está enterrado aqui. Olha, Zé Carlos. Ele não conseguiu subir. Isso aqui é sua, né, amigo? Eu